Olá, tudo bem? Estamos de volta e hoje com a presença de um ex-funcionário do Jornal Notícias há muito tempo passado, formou em Direito, os melhores advogados, especialista em Direito Público e Direito Eleitoral, procurador jurídico da Câmara Municipal de Monlevade, prestou assessoria para vários órgãos públicos, Silvan Pelágio. Prazer enorme. Ô Márcio, boa tarde, prazer todo meu. De volta a essa casa, onde aprendi tanto, né? Graças a Deus. Me fala aqui hoje, sua especialidade é Direito Público e Eleitoral. Mais Direito Público ou mais Direito Eleitoral? Márcio, o direito eleitoral é um pouco sazonal, porque nós temos eleições de 2 em 2 anos, embora o calendário daquele que trabalha as eleições não seja assim, né? Ele não trabalha a eleição de 2 em 2 anos. Agora, o direito público é o que está mais vivo na realidade das pessoas, então acaba que é mais direito público do que direito eleitoral nesse aspecto. Mas o direito público, na verdade, envolve vários ramos do direito, o direito constitucional, o direito administrativo, e o direito eleitoral. Então é mais público que eleitoral, mas o eleitoral é uma especialidade. Ano que vem teremos eleições municipais. Será que não? Tem uma proposta aí, uma PEC, propondo aí adiar as eleições, prorrogar o mandato. Eu não acredito muito, mas no Brasil tudo é possível, né? Mas se não for prorrogados os mandatos, se não forem prorrogados, nós teremos eleições. E já deve ter muita gente pensando em se candidatar, né? Qual o primeiro conselho, o primeiro alerta que o especialista em direito eleitoral daria? Ô Márcio, eu nem sei bem se seria o especialista em direito eleitoral, que acaba que casa muito com as duas coisas. É o pioneiro aqui na nossa região em relação ao marketing político, ao marketing eleitoral. O que a gente percebe é o seguinte: ao mesmo tempo em que as eleições tiveram o tempo dela diminuído de 90 para 45 dias, a lei permitiu uma série de atos que podem ser realizados antes da campanha. Então, há muita coisa que aquele que pretende se candidatar, que ele pode, aliás, ele deve fazer para fortalecer o nome dele quando chegar aí sim no período da campanha eleitoral. Obviamente, não se fala agora em pedir voto, né? Mas se fala agora em fortalecer um nome, né? Apresentar uma bandeira, de certo modo buscar algum tipo de apoio, para lá na frente ter um fortalecimento para possibilitar a vitória. Como você mesmo faz, tem um termo muito interessante, você fala que a eleição não é para fazer política, não é isso? Eleição é para pedir voto. Eleição é para pedir voto. E agora é o contrário, agora não é para pedir voto, mas é para fazer política. Doutor Silvan, eu quando comecei a fazer consultoria de marketing eleitoral, o mais importante na campanha era o marqueteiro. Hoje o mais importante é o profissional de direito. Mesmo porque naquela época a legislação era mais branda, muita gente não considerava muito e nem tinha muito interesse em conhecer as questões legais. Hoje, corre-se o risco do cara preparar muito para ganhar o voto, mas se não cuidar com o lado do direito, ele pode ganhar, mas não tomar posse. Não é verdade? Não, e às vezes a gente percebe erros que são infantis, que não têm nenhum retorno positivo ou razoável para a candidatura, correndo risco. Tem até uma matéria, um julgamento do TSE recente, de uma candidata que utilizou recursos do fundo partidário destinado à mulher. Ela pegou parte desse recurso, repassou R$10 mil para um candidato a vereador e R$10 mil para o candidato a prefeito. A consequência disso, ela foi cassada e o vereador também foi cassado porque utilizaram indevidamente a verba do fundo partidário. Compra de voto, estatisticamente, quando um candidato compra voto, ele já compra uma quantidade de votos que já seriam dele sem o recurso, sem contar a fragilidade de uma compra de voto, porque do mesmo jeito que um candidato compra, se o outro chegar depois, a compra vai ser de quem chegou depois. Agora, Márcio, eu sinto isso com um certo pesar. Se a gente for pensar historicamente, a gente vê que até 97, você vai lembrar bem, eu era criança, mas você vai lembrar bem, Márcio, você vai experiente. Eu não era tão criança. Até 97 a gente tinha todo ano anterior à eleição
eleição, o Congresso votava uma lei para regulamentar as eleições do ano seguinte. Tanto é que nós temos uma regra na Constituição que para mudar o processo eleitoral tem que ser um ano antes. Em 97 foi aprovada a Lei Geral das Eleições, que é a Lei 9.504. Naquela oportunidade, o que se pensou é ter exatamente uma estabilidade no que diz respeito às eleições, ter mais tranquilidade. Mas os escândalos de corrupção, a pressão de mídia ou popular, cada um entende de um jeito, sobre o Congresso, as alterações inúmeras da legislação. Então, de 97, pensamos em ter uma tranquilidade, mas a gente já teve o escândalo do mensalão, uma reforma eleitoral em 2006. Continuam os escândalos, a gente teve reforma eleitoral em 2009, em 2012, em 2013, 2015, 2017. Então, cada eleição é uma situação diferente. Sempre tem muitas mudanças. Né? Fica a oportunidade de lembrar você que quer ser candidato. Olha, primeiro lembre-se, não está na hora de pedir voto, não. Ainda dá tempo de você fazer política. Porque só tem direito, só pode pedir voto quem faz política durante a vida, quem faz política anterior. Pedir voto é durante a campanha. E preste atenção, muito cuidado, porque hoje a legislação eleitoral é muito rígida e qualquer coisa te faz perder a vitória. Nós tivemos agora no município vizinho aqui, de Luísa, um exemplo claríssimo. O prefeito anterior doou alguns lotes durante o processo eleitoral e o candidato que ele apoiava esteve presente na solenidade de entrega dos lotes. Sabe o que aconteceu? Ele elegeu, tomou posse, mas acabou de ser cassado. Vão ter reunião, nova eleição, lá agora no dia 1º de setembro. Silvano, muito obrigado pela presença, pela visita, e está aí à sua disposição para a mensagem final sua. Eu que agradeço muito. Bom, manifestar, reiterando, ratificando isso que o Márcio acabou de comentar, essa importância do cuidado com a legislação eleitoral. Mas eu quero ir além disso, eu quero dizer o seguinte, as pessoas comuns no dia a dia têm um pouco de desinteresse em relação à política, o que é absolutamente incomum, é normal, em razão do que as pessoas têm vivido. Nós pagamos uma quantidade muito alta de tributo, é até interessante que no Brasil nós não somos pagadores de imposto, né? Nós somos contribuintes para amenizar o que a gente faz. A gente é pagador de imposto, a gente tem imposto, nós somos obrigados a pagar. Então é óbvio que o mínimo que a gente tem que esperar é um serviço público de qualidade. É óbvio então que em razão da corrupção, da deficiência em relação aos serviços públicos, que as pessoas se distanciem, fiquem um pouco calejadas, entristecidas no que diz respeito à política. Mas o problema é o seguinte, se as pessoas boas desistirem da política, se as pessoas boas não entrarem para a política, não haverá pessoas boas na política. As coisas não vão melhorar. Eu tenho repetido isso sempre. Então, a mensagem que eu gostaria, que eu quero, na verdade, eu vou passar muito tranquilamente, mas com aquele sentimento, aquela torcida para que realmente funcione, para que dê certo, é a seguinte: você que está desacreditado, você que não confia mais, entenda, se você não fizer diferente, as coisas não terão resultado diferente. Entendo que é cada vez mais chegada a hora das pessoas comuns se atentarem para a política. Eu não digo necessariamente para se candidatar. Trabalhando em câmaras municipais há tanto tempo, eu percebo a participação popular e o interesse e sei os efeitos que a participação popular faz no processo legislativo. Eu costumo dizer, o povo não tem ideia do poder que tem. Nós precisamos ter mais interesse. Copiar, às vezes, alguns países desenvolvidos que têm uma participação política efetiva e lá não acontecem algumas aberrações como ocorrem no Brasil. Então, minha mensagem é essa. Não entenda a política simplesmente como algo ruim, porque não há problema nenhum em você não gostar de política. A questão, como diz Platão, é que quem vai cuidar da política é quem gosta dela. Muito bem, agradecendo a presença do doutor Silvano e lembrando você, como sempre, quem assiste ou quem lê a notícia sabe o que diz. Até a próxima.